Tudo bem, Paulinha? Tudo Como ótimo. vai? E com você, tudo bem? Olha, hoje vamos saber tudo sobre astrologia, signo a signo. Áries, tá bem? Olha, Áries está numa semana que eles estão com uma característica que não é muito comum neles, que é uma seriedade maior. Ah, são mais sérios? Estão mais sérios e com um poder de autoridade, inclusive, também maior. Eles estão mais focados no trabalho, procurando fazer as coisas no trabalho de uma forma mais objetiva. Então não estão se perdendo em novas ideias? Não estão nem um pouco assim distraídos ou dispersos. Eles estão muito focados e estão também com uma característica muito interessante. Eles estão com um magnetismo pessoal, né? Aquela, a gente poderia chamar de carisma, né? Tem até um livro que chama Magnetismo Pessoal, muito antigo, conhece? Não conheço. Então é um livro muito antigo, clássico, que fala justamente sobre isso. O magnetismo pessoal é um poder que você tem de convencimento sobre as pessoas, um poder de encantamento com as pessoas, de ter uma graça com as pessoas. E o ariano, essa semana, tá com esse poder muito ativado. Então ele está conseguindo atrair atenções. Sim, e aí se ele tiver algum projeto novo, algo que ele já está há algum tempo querendo implantar no trabalho, essa é uma semana positiva. Olha, aproveita. Porque ele tá com esse carisma, então as portas estão abertas. Então se ele está com grande poder de convencimento, é hora de falar com o chefe, né? Com quem ele precisar, com o chefe ou com, sei lá, com quem for preciso para implantar uma nova ideia. Muito bom. Dentro da hierarquia que ele tiver. Boa sorte para você que é de Áries. Já quem é de Touro? Touro tá num momento muito propício para ganhar dinheiro, tá? Então tá numa semana que incrivelmente tá facilitando as portas se abrirem no sentido de projetos de longo prazo. Então tudo que o taurino pensa, não é uma coisa que ele vai ganhar essa semana, mas tudo que ele vai começar a plantar agora, estrategicamente, para conseguir colher mais para frente, esse é um momento muito propício. Até porque essa semana para todos nós é uma semana propícia para as coisas novas, porque é a lua nova, né? Semana inteira quase a lua nova. Então assim, vai estar estimulando as pessoas a concretizarem, a plantar novas sementes. É uma coisa que vai germinar mais para frente. Então assim, a dica para Touro seria uma coisa, como uma frase que tem um amigo meu que fala, que foi meu professor de coaching, o José Marques, que ele fala do Instituto Brasileiro de Coaching, que ele fala assim: o que você está fazendo efetivamente na prática para que aquilo esteja acontecendo? Se você responder nada... Parece até redundante, né? O que você está fazendo efetivamente na prática? Mas é porque é para fixar que, às vezes, quando a gente tem um objetivo, um sonho, né? Que isso tem a ver com o coaching também, você tem que objetivar aquilo e fazer algo, foco e ação, juntar as duas coisas. Mas você tem que traçar um caminho e seguir firme nele, né? Exatamente. Muito Por legal. isso que eu lembrei agora, porque assim, pro Touro seria muito interessante até um processo de coaching. Para quem não conhece, o coaching é um método de você chegar numa coisa que você está querendo. Você está num estado e você quer atingir um outro estado. Através da organização pessoal e profissional, né? Isso, e se conhecendo, vendo. Então, através de várias ferramentas, o coach ajuda a isso. É uma técnica interessante para Touro essa semana. Então, taurino, aproveite essa dica também. Já quem é de Gêmeos? Bom, Gêmeos está numa semana que eu diria assim, ele tem uma tendência muito forte para dispersão sempre, né? O geminiano, porque ele tem muitas ideias e tal, a cabeça dele não para, porque é regido por Mercúrio. E essa semana isso está intensificado. E essa semana isso não poderia estar acontecendo. Por quê? Porque a maior parte está no inferno astral, né? O signo que está no inferno astral agora e que deve estar fazendo uma síntese para ver o que precisa ser modificado. E especificamente essa semana é uma semana que todos nós estaremos favorecidos se nós conseguirmos voltarmos para dentro. Se voltar para dentro, ou seja, fazer uma reflexão interior. E no caso, Gêmeos ainda mais, tá? Então ele deve buscar uma qualidade dentro dele, algo que ele percebe que ele está sempre patinando, sabe aquela sua dificuldade. Isso, aquela sombra, o calcanhar de Aquiles. Então descobrir qual é essa qualidade que você não tem, tá? E conseguir colocá-la em prática também, efetivamente na prática. Uma grande oportunidade de crescimento pessoal. Exatamente. Então, assim, evite a dispersão. Fique atento quando você vê que está se dispersando e pense qual é a qualidade que eu não tenho, que eu preciso desenvolver na minha vida. E faça tudo para ter, né? Porque não adianta só a gente, eu quero ser assim, né? Quero, mas tá tão distante para a próxima vida. A gente tem que assumir a responsabilidade
pela manutenção das nossas metas, né? E até por atingi-las. Se a gente nem deu o primeiro passo, começar, né? E assumir a responsabilidade pelos nossos fracassos, né? Porque depois vai querer culpar o outro, né? Pois é. Agora, quem é de Câncer? Câncer está numa semana um pouco delicada, porque o mau humor deles está mais acentuado, né? Então, o Câncer, ele já é meio de lua, assim, já tem os momentos um pouco instáveis emocionalmente. É um signo muito sensível, né? Ele é muito sensível. Então, por conta dessa sensibilidade, as coisas afetam eles demais, assim, são meio antenas. E essa semana isso está acentuado. Semana para todos, na verdade, está muito delicada em relação a relacionamentos, porque o Vênus está retrógrado. Então, pro amor está uma semana delicada. É muito mais uma semana para ficar consigo mesmo, como eu disse, em relação a Gêmeos. E aí, no caso do Câncer, ele está meio azedo, sabe? Um pouco seco. Então, assim, o ideal é que o parceiro deixe quieto, não fique, assim, cobrando demais, falando, você tá de mau humor. Sabe quando a pessoa tá de mau humor, você faz de conta que você nem percebeu que a pessoa tá de mau humor? Então, assim, a dica pro parceiro do canceriano é agir dessa maneira, assim, não ficar forçando a barra com nada. Paisagem. Deixar passar. E pro canceriano, pra não ficar convivendo, porque a gente tem que conviver conosco mesmos também. Então, assim, pra ele também não ficar se autossuportando com essa chatice toda, o meu conselho é fazer algo em casa, algum tipo de hobby ligado à arte. Pode ser um artesanato, uma pintura, ouvir uma música tranquila, mas ter momentos em casa que sejam terapêuticos nesse sentido, tá? Porque o canceriano é muito ligado ao lar, à casa. Até para desviar a atenção um pouquinho dessa chatice pessoal. Porque senão fica azedando em si mesmo ali. Então, para dar uma tem hora que parece que se a gente tivesse o segundo corpo, a gente largava e pegava o stand-by. Mas não temos, então é bom relembrar. Leão, leoninos? Leão tá numa semana que o leão, né, com aquela juba toda poderosa, o rei da selva, tá mais gatinho. Então tá mais pra gatinho, fazendo mãe. Não tá assim tão, não tá tão poderoso. Tão felino assim, selvagem. Tá felino, mas bonzinho. Não selvagem. Tá querendo o cafunézinho ali, que o gatinho gosta, tá assim, mais tranquilo nesse sentido. E é muito bom para os parceiros dos leoninos que nessa semana tenham conversas no sentido de conseguir melhorar algo na relação que esteja meio capengando. Então, sabe, fazer a roda da vida, sabe, colocar na roda da vida, assim, colocar os itens que são importantes nessa relação que eu tenho com o leonino. O que poderia ser melhorado? O que há? Você vai analisando. Nível de amizade bom, comunicação bom. Mas aí não vai estragar o gatinho que ele tá? Não, porque ele tá bom para nesse momento você conseguir lidar com essas questões. Então, assim, ele tá aberto a melhorias na relação. Então vai ajudar agora. Porque normalmente ele não tá tão aberto. Não, ele vira fera. Exatamente, só que nesse momento ele tá aberto para essas melhorias. Então é a hora de você, gatinho, isso aqui não pode ser melhorar. E o leonino que tenha humildade, né? Então a minha dica pro leonino ou pra leonina, né? Que tenha humildade para essa semana é que ele veja o que ele pode melhorar no seu relacionamento amoroso e faça a mudança. Né? Não só veja, mas efetue a mudança. Transforme-se. E agora, virginianos, estarão bem? Bom, virginianos estão nessa semana muito beneficiados por uma característica que eu chamaria de imaginação criativa. Então, a capacidade de você, através de um momento de paz, de tranquilidade, ter uma grande ideia. Olha, mama, você viu? Você pode ter uma grande ideia. Então, assim, é um momento em que podem surgir verdadeiras pérolas mesmo. Ou seja, momentos em que o virginiano descobre uma coisa de uma forma que ele não tinha visto ainda. Legal. Que ele pode ser muito criativo nesse sentido e descobrir uma solução para algo na vida dele que de repente estava meio ali, o que eu faço? Meio nublado, assim. E que você não sabe como que você age diante daquilo. Então, essa semana para o virginiano a palavra-chave é isso, buscar essa imaginação criativa e buscar soluções criativas, soluções ousadas. Boa semana para qualquer questão, qualquer aspecto que esteja incomodando. Viu que beleza, mama? Aproveite, viu? Virginiana. Agora, librianos. Bom, Libra, essa semana eles talvez se estranhem um pouco, porque o Vênus, que é o planeta que rege, né, no caso Libra, ele está retrógrado, né, como eu disse anteriormente. Então, é esse movimento retrógrado, né, que é quando o planeta parece que está indo ao contrário, ele sempre traz uma sombra para aquela área do planeta. E no caso, os librianos que são muito afetuosos, muito carinhosos, pessoas muito políticas, muito dóceis, diplomáticas, né? Então, assim, essa semana eles vão estar um pouco mais secos. Tá arredios? Não chega a ser arredios, mas um pouco mais, porque eles não são arredios, mas assim, eles são bem menos afetuosos do que eles são normalmente, um pouco mais secos, sabe? Um pouco mais distantes,
tá? E podem estar muito indecisos em relação ao amor. Então podem estar, tipo, colocando tudo na balança. Ai, será que isso é isso mesmo? Será que eu quero isso mesmo? Será que essa é a pessoa certa? Então, assim... É momento de não tomar nenhuma atitude precipitada, pelo visto, né? Sim, sim, com certeza. E tomar bastante cuidado, né, para não deixar essa frieza tomar conta. O meu conselho, a minha dica para Libra é que, vamos supor, se está numa cidade grande, que vá, nem que seja um dia, num final de tarde, para um parque, sabe? Ver as nuvens, dar uma parada, ficar perto de uma árvore, sentir uma outra vibração, sabe? Não ficar nessa coisa meio árida que ele pode estar. Mas é uma semana só, passa rápido, né? Com certeza. Que bom. Já que é de Escorpião? Escorpião já está ao contrário. Escorpião está com muita energia para dar o melhor de si. Está muito amoroso com o outro. Então, no caso do Escorpião, uma relação que, por acaso, estiver precisando de uma guinada, né? Aquela relação que está num marasmo, é um signo que pode ter um novo up aí, uma nova energia para trabalhar os relacionamentos. Então, uma semana positiva para Escorpião, uma semana bem interessante, porque ele pode transformar, tá com energia para essa transformação em relação aos assuntos afetivos. Então, pode se dar bem nessa semana, nesse aspecto. Pode, né? Os parceiros também. É uma semana bem... Assim, Escorpião é o melhor signo essa semana. É o melhor? Para mim, essa semana é uma semana boa para os escorpianos. Estão com muita energia, e essa energia... Porque todos, no geral, estão mais interiorizados por conta desse Vênus retrógrado. Só Escorpião Só que Escorpião, por outros aspectos, né, astrológicos, que é meio complexo explicar todos eles aqui, né? Acaba ficando muito técnico o programa e não posso ficar falando. Ninguém vai entender nada, né? Assim, mas enfim, o Escorpião, ele tá num momento que eu considero, eu como astróloga, na minha visão, muito positivo essa semana. Então aproveite, né? Já que a semana é sua. Parceiros também. Aproveite mesmo. E quem é Sagitário? Sagitário tá numa semana que eu até tracei uma relação, assim, quando eu tava fazendo estudo, né? Sempre antes de eu vir aqui, eu faço um longo estudo, né? Tudo que eu falo não é do nada, né? Não é assim visto na hora. Então, assim. Só um minutinho, você me conta esses estudos todos e para Sagitário, que nós vamos pro intervalo, mas a gente volta em 2 minutinhos só. Até já. Voltando aqui para a gente continuar sobre astrologia, parávamos em Sagitário e você dizia, Paula, o quanto que você faz um estudo para saber direitinho quais são as tendências da semana, né? Quando você faz a análise da semana, você precisa fazer um estudo bem aprofundado, até mesmo porque não é simples você falar para um signo, né, para todas aquelas pessoas daquele signo, o que vai ser a previsão, né? A gente tenta, né, uma tentativa de acertar, né? Tem que ser, na verdade, muito mais preciso para dar para uma pessoa o que seria, porque tem aquela questão do ascendente, da lua, que só você fazendo um mapa astral você sabe. Então, sempre é feito um estudo muito profundo. E quando eu estava fazendo o estudo de Sagitário, por isso que eu toquei no assunto, eu vi muita relação, assim, o que me veio foi justamente a carta do mago, porque tem outros dias que não são astrólogos que fazem, né? São tarólogos e que interpretam através das cartas. E assim, a carta do mago, né, que é a carta número 1 do tarô, tem muita relação com Sagitário, né, nessa semana, porque é a carta do Criador, ou seja, de você conseguir, através do que está dentro do seu coração, o que você deseja, o que você sente, que deve ser colocado em prática na sua vida, você conseguir realizar. Então, é uma semana de muita fé, e uma semana de quem não tem fé, quem é sagitariano e não tem fé, que tenha, né? Buscar. E se ele, por exemplo, se fé parecer uma palavra para ele muito religiosa, e ele for uma pessoa, né, cética, que não acredita em Deus, ou enfim, em energia, em qualquer outra coisa que a gente queira relacionar à espiritualidade, ele pode pensar no sentido do pensamento positivo, poder do subconsciente. E que é muito grande já. Sim, então assim, é uma semana que foque, pegue aquilo que você quer e que está dentro do seu coração, porque às vezes a gente deseja umas coisas que nem vão ser boas, né? Aquela frase que diz, né? Cuidado com seus sonhos, porque eles podem se tornar realidade. Isso é uma grande verdade. E aí depois você realiza um negócio e você fala, ai, será que era isso mesmo que eu queria isso? Eu pedi, agora veio, né? Então, assim, para Sagitário, assim, veja bem o que está no seu coração, que a sua alma pede, né? O que a sua essência está te pedindo, e foque, ore para que aquilo se realize, porque esse poder, tá, de manifestação da realidade, que é o poder do mago, né, que ele cria a carta do mago, tem até um homem, né, que é o mago criando, eu vejo até como um alquimista, né, como eu sou alquimista, eu já acabo vendo, que é uma pessoa que está criando as coisas, que está criando transformações, criando
formas dessas transformações se darem, né? Métodos para essas transformações se darem. Então, o Sagitário está numa semana muito propícia para manifestar essa energia do mago, do criador. Que bom, aproveite. E capricornianos? Capricórnio está numa semana que tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar muito crítico. Ah, tá? eles estão cri-cri? Esse Vênus retrógrado pode deixar eles muito assim procurando pelo em casca de ovo na relação amorosa, tá? E assim, se sentindo dono. Então assim, já que eu estou com você, já que nós estamos tendo uma relação, eu tenho o direito de me meter. Legal. E aí pode cair naquela coisa do julgamento, da crítica, da cobrança. Então a minha dica para Capricórnio é para tentar segurar um pouco a onda nesse sentido, porque senão pode ter clima muito tenso essa semana com as pessoas mais próximas. Então pense 2 vezes antes de falar, né? Isso, principalmente quando for para ver o lado ruim da pessoa. Quando você vê o lado ruim, pense em 2 bons. E aí para contrabalancear. E aí deixa a balança pender mais pro positivismo, para ver as pessoas pelo lado positivo que elas têm. E os aquarianos? Aquário tá numa semana que eu defini assim no meu estudo, né, pelo que eu vejo, né, dos aspectos que estão influenciando, como ócio criativo sendo influenciado positivamente. Então, assim, aquele momento... Não quero fazer nada. Então, assim, você, assim, espero que o diretor não ache ruim, mas seria bom que você, assim, tivesse um momento essa semana que você não fizesse nada. Pode ser sábado, pode ser domingo, mas nesse momento em que você não tiver um momento de ócio, eu acho que você tem a possibilidade, você como aquariano e todos os aquarianos, de ter verdadeiros insights. Tá? Então, assim, ter um momento onde você pode... Aquela história que dizem, né? Tem uma frasezinha que se você for tentar entender, que fala assim, quem trabalha demais acaba não tendo tempo para ganhar dinheiro. E essa é uma verdade. Então, assim, lógico que trabalhar sempre vai gerar dinheiro, mas às vezes você só trabalha e não tem um tempo de pausa. Para você parar e refletir se é esse o caminho que você quer tomar e a partir de agora. E até para ter ideias de novas trilhas. Então, você pode visualizar num momento de quietude, puxa, eu tô fazendo isso, mas eu poderia também estar pegando aquilo ali. E que você, se você tá só trabalhando, você não tem tempo de ter essas ideias. Então, é bom o trabalho, mas também é bom essa pausa para que surjam essas reflexões e que surjam as inspirações, né? Ou seja, aquilo que baixa, né? A energia positiva que você fala, isso? E você fala às vezes, como que eu não pensei nisso antes? Uma coisa tão simples. Porque você estava só trabalhando. Aí é difícil o aquariano se desfrutar ao ócio. Porque ele é muito pilhado, né? E a mulher aquariana, ela é uma mulher muito masculina nesse sentido, porque ela é muito ativa. Mas meio minuto a gente nasce a hora. Ótimo. Mas não é essa foi boa. É bem por aí isso daí que você tá falando. Agora e os piscianos? Peixes de todos os signos é o que mais deve levar a sério a questão da reclusão, né? Que essa semana para todo mundo tem essa energia. E assim, o peixes, quanto mais ele puder ficar quieto, menos perder energia pela palavra, porque a gente perde muita energia pela palavra, né? Tudo que a gente está falando é energia. Palavra é energia e você está o tempo inteiro colocando para fora. Então, para os piscianos, a minha dica é que controlem muito essa energia da palavra, ou seja, faça essa energia da palavra ser algo sagrado, tá? Mais do que todos os outros signos, procurem ter momentos de solidão, momentos de quietude, tá? É indicado demais oração, meditação, ou seja, não desperdiçar energia, conservar ao máximo sua energia, não sair se desperdiçando essa semana. Canalizar a energia para aquilo que interessa, né? Vamos saber agora como que a gente pode se beneficiar ainda mais de tudo que a Paulinha falou, de acordo com o nosso signo, seguindo as tendências para essa semana. Você disse que é uma semana de maior introspecção para todos, né? Sim, Kátia, por conta do Vênus retrógrado. Como o Vênus é o planeta do amor, né? É o planeta que está relacionado com a doação, com a troca, né? E ele está num movimento que é um pouco tenso, um pouco sombrio na visão de nós astrólogos, né? Então, ele causa uma coisa que, em vez de ser a expansão do sentimento, o sentimento vai um pouco mais para dentro. Então, assim, se nós pudermos avaliar, ou seja, é muito importante agora a dica da astrologia essa semana por conta do Vênus estar assim, para a gente não se estranhar muito, ou seja, quando você perceber que eu não tô tão carinhosa, não tô tão afetuosa, bem, né? Eu tô mais na minha e tal, não fica pensando que é algo com outra pessoa, algo com você, é um movimento, porque nós somos influenciados pelo céu, não tem jeito, assim, pelo menos eu como astróloga acredito, não trabalho com isso à toa, trabalho porque eu realmente acredito na astrologia e para mim, por todas as práticas que eu tive, é uma ciência. Mas a gente já pode aproveitar esse momento para a gente se descobrir muitas vezes. Sim, né, ou seja, usar isso positivamente, essa dica da astrologia, ou seja, de ir para dentro, em vez de ficar se estranhando demais, falar, não, o Vênus está retrógrado, essa semana eu vou respeitar mais essa energia de Vênus e ir mais para dentro. Oração,
tá? Isso sempre. Oração, meditação, momentos de interiorização, ler livros, ficar quieto, não ficar procurando tanto falar no telefone, entrar na internet, no Facebook. Sossegar o facho, né? Em tudo quanto é lugar, ficar um pouco quieto. Não tenho nada para fazer, nossa, que bom. Porque às vezes a gente não tem nada para fazer, só que a gente tá tão na ansiedade de fazer alguma coisa que já vai caçar uma outra coisa para fazer. O que fazer. Não, né? Agora eu preciso ver aquilo ali que eu não tinha visto ainda. A não ser que você vá caçar algo para fazer em prol do seu autoconhecimento. Aí isso é válido, ler um livro espiritualista não seria muito interessante. Ou começar uma terapia alternativa. Até vou passar para vocês o site da Paula Pires, que é astróloga e também alquimista, para você saber tudo que ela trabalha, que são muitos aspectos, não é só astrologia. A astrologia é uma das ferramentas só. O site é vidasutil.com.br, vidasutil.com.br, o telefone de contato 0 operadora 11 8355 1817. Boa semana para você. Então, de muita calma e relax, né? Isso, para dentro, vamos para dentro.